Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Mas hoje vamos trabalhar literatura, tá certo? Vamos lá para a nossa aula 41.1, literatura, humanismo. A questão do período, características, autores e obra. Amado, você já ouviu falar do humanismo, né? E humanismo é um período conhecido como alto da Idade Média na Europa Ocidental, por volta do século XIV. Mudanças sociais e econômicas muito profundas fizeram surgir novas formas de pensar. Olha só essa imagem de estudo, ó. Forma de pensar e de viver. Essas mudanças não ocorrem de repente, ou seja, não ocorreram de repente. Elas vieram se configurando alguns séculos antes, até se apresentarem com novos traços, no pensamento e na cultura. Uma nova mentalidade se concretiza com reflexos na economia, na forma de organização do poder e na produção artística. Então, essa questão aqui, esta imagem para fazer essa questão, uma maneira de pensar, tá certo? Aqui no humanismo, né, que vamos falar assim, que é uma escola, né, de transição, tá bom? Nesse período medieval para a Idade Moderna, aconteceu o humanismo. O humanismo é nome dado à corrente filosófica artística que surge no século XIV na Europa, como eu havia falado. Lá, na literatura, ele representou o quê? O período de transição, escola literária, entre o trovadorismo e o classicismo, bem como a Idade Média para a Idade Moderna. Então, vamos gravar aqui o seguinte, né? Então, o nome dado a uma corrente filosófica, só para destacar, e artística, que surgiu no século XIV na Europa. E, como já havia falado, que é um período de transição. Para quê? Para esse movimento literário, né? Entre a escola do medieval, né? Olha só, o trovadorismo e o classicismo, e você vai representar a Idade Média para a Idade Moderna, certinho? Então, mas o que é humanismo? Vamos ver aqui, ó. No termo humanismo abriga diversas concepções. Vamos lá. A primeira corresponde ao conjunto de valores filosóficos. Valores filosóficos, morais e estéticos, que focam o quê? No humano. Daí surge o nome. Da origem latina, o termo humanos, que significa humano. Trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser. Isso ocorreu no período do Renascimento cultural. Esta imagem aqui, olha só, vai marcar. Exatamente, aqui o homem, né, neste período aí, a questão do homem sendo o centro. Na Idade Medieval, na Idade Média, o que acontecia? Quem era o centro? A questão da religiosidade, né? Deus como centro, teocentrismo, né? Deus no centro. Agora, o humanismo, o homem no centro. Vamos focar nas questões humanas, tá bom? O homem vai ser mais, vai correr atrás, começa a se questionar, a questão da racionalidade, né? Vai mais à razão, tá certo? Não vai aceitar qualquer resposta, vai em busca, tá certo? De uma resposta. Então, por meio de quê? Por meio das ciências, tá certo? Por meio das ciências. Então, nós temos aqui as principais características do humanismo. Nós temos racionalidade, antropocentrismo, que quer dizer o homem no centro, cientificismo, modelo clássico, valorização do corpo humano e das emoções e busca da beleza
e perfeição. Isso daqui são as principais características do humanismo, tá certo? Então, vamos lá. O humanismo em Portugal. Vamos aqui, ó. O humanismo em Portugal. O marco inicial do humanismo literário português foi a nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo em 1418. Olha só, lá no período, presta atenção, lá no trovadorismo, o que nós tínhamos? Os trovadores, né? Eles cantavam, eles recitavam, né? As poesias cantigas. Já aqui no humanismo vai começar a prosa, né? A prosa, a escrita. Quem? Olha só, ó, Fernão Lopes, tá certo? Grava bem este nome, Fernão Lopes. Aí nós temos o seguinte, né? O movimento em foco na prosa, poesia e teatro terminou com a chegada do poeta Sá de Miranda na Itália de 1527. Isso porque ele trouxe inspirações literárias baseadas na nova medida chamada de doce estilo novo. Esse fato permitiu o início do classicismo como escola literária. Tá certo? E vamos lá conhecer um pouquinho, né, do contexto histórico. O que estava acontecendo nesse período, amadinha? Então, ó, de olho aqui, ó. Com a decadência do feudalismo, surgiu nova classe social, a burguesia, o que contribuiu para o surgimento de cidades, também para a imigração de campo para a cidade. Os burgueses agora competiam com a nobreza pelo poder econômico e social. A expansão marítima, o desenvolvimento do comércio, o surgimento de pequenas indústrias, né? E todas essas transformações foram desenvolvidas pelos humanistas. Assim, lentamente a mentalidade medieval foi sendo deixada no passado daquela sociedade. A nova organização social trouxe consequências para o povo. Era acostumada à servidão e, portanto, não tinha nem estudo nem qualificação profissional para atender às exigências comerciais que se consolidavam. Com isso, esse foi um período de muita fome e doença. A epidemia de peste bubônica, conhecida como peste negra, por exemplo, dizimou 1/3 da Europa. Se você pesquisar aí um quadro, né, de Arnaud Bocquin, você vai ver, né, que representa muito bem esta obra, né, esse período literário, né, e tanto que dá-se o nome para essa obra, A Peste. Então, vamos relacionar essa questão com os antecedentes, né? Os comerciantes que formam a nova classe social dos burgueses ganham importância e começam a competir com a nobreza, como foi falado, não é isso? Os camponeses são expulsos de suas terras pelos senhores feudais e vagam pelas estradas da cidade. Coitadinho, ó, foram expulsos, ó, não tem trabalho, né? Agora, o que eu vou fazer com a minha família, né? E ficou sem rumos e sem trabalho. É um período de muita fome. Se não tem trabalho, vamos produzir o quê, né? Fome, doença, como no caso da peste negra. A epidemia dessa peste bubônica que matou 1/3 da população europeia. Então, você ficou curioso? Então, pesquise aí sobre a obra, a tela, né, de Arnaud Bocquin, A Peste, de 1898. Então, o poder que até então era descentralizado, sendo exercido em cada feudo pelo nobre a qual ele pertencia, se torna aos poucos centralizado na autoridade dos reis. Esse período político é conhecido como absolutismo. Beleza? Aqui nós temos também, né, além da hegemonia,
da igreja foi quebrada e a sua influência sobre a sociedade, de modo de pensar, de viver. A influência nas artes passou a ser criticada, inclusive pelos seus seguidores. Tá bom? Esse rompimento com a igreja influenciou diretamente o modo de expressão da sociedade antecedente desse período, bem como a sua relação com a espiritualidade. Então, a partir daí, né, porque antigamente, né, era muito centrado na questão religiosa, né? Aí começa que havia uns questionamentos, essa questão quando fala das correntes filosóficas, né, começaram a pesquisar. Então, neste caso aqui, ó, está representando. Só representação, né, ficou mais científico. Outro aspecto importante, o grande avanço científico que se realizou nessa época. O início das grandes navegações como forma de expansão comercial e territorial. A invenção da bússola, a teoria heliocêntrica provada por Galileu, que deu ao homem uma postura mais cientificista e racionalista. Beleza? Agora vamos à questão da mudança do pensamento religioso. Durante séculos, a igreja exercia uma enorme influência sobre a sociedade e seu modo de pensar. O pensamento religioso, que até então possuía uma visão teocêntrica, né? Deus no centro das preocupações humanas. Deu lugar a quem? Quando fala teocentrismo, Deus no centro. Aí deu lugar a quem? Antropocentrismo, né? A questão, aqui nós temos o quê? O homem no centro. Lembra da figura lá logo no início? Tá certo? Antropocêntrica, né? Que antropo quer dizer homem no centro das realizações do universo humano. O humanismo apresentava tanto as características do modo medieval do pensamento, como do novo modo de pensar, né? Modo de pensar religioso. Havia uma tensão entre essas duas visões, porém existia um predomínio da visão antropocêntrica. Quase que não sai, né? Agora temos mais outra informação, que é o resgate das culturas greco-romanas da antiguidade. Por esse desligamento, houve um resgate das culturas greco-romanas da antiguidade, ou seja, o resgate das culturas pagãs, o que posteriormente marcaria o período renascentista. Assim, houve uma retomada de temas, valores e personagens da mitologia greco e romanos. Agora temos aqui, né, da questão, nós temos aqui o humanismo na arte. Olha bem essa aqui, ó. Portugal, Idade Média, é o período do século XV ao século XVII. O humanismo nas artes. Através das suas obras, os intelectuais e artistas passaram a explorar temas que tiveram relação com a figura humana, inspirados pelos clássicos da antiguidade greco-romana como modelo de verdade, beleza e perfeição. Nas artes plásticas e na medicina, o humanismo foi representado em obras e estudos sobre anatomia, funcionamento do corpo humano. O período humanista possuía produções literárias que mesclavam, né, características medievais e modernas. Vamos conhecer um pouquinho, né, essa questão dessa mistura nas produções. Ó, poesia palaciana, proveniente das cantigas do trovadorismo. Só que a poesia palaciana, ó, como já de estudo, o poema era lido, era declamado no palácio, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, poesia palaciana proveniente das cantigas do trovadorismo, possuía, porém, uma estrutura textual mais elaborada, redondilhas, ambiguidades, aliterações, assonância, figuras de linguagem, idealismo, sensualidade, métrica, ritmo e expressividade, e não era mais acompanhada por música, mas para ser recitada dentro dos palácios para a nobreza.
tá certo? Ó, aqui, para você identificar essa questão das figuras, né, da poesia palaciana, olha só, o duplo sentido. Aqui já vai ter aquela preocupação, aquele cuidado na hora que for produzir o poema, né, nas redondilhas. Ó, vai fazer uso dos recursos linguísticos, né, as figuras de linguagem, tá certo? Aí porque a pessoa que já estava fazendo uma crítica lá no palácio, falando, às vezes até satirizando, né, a sociedade lá, né, da corte. Beleza? Uma coletânea de poesia chamada Cancioneiro Geral reuniu 2.865 autores e foi publicada em 1516, organizada, ou melhor, essa organização foi realizada pelo poeta português Garcia Rezende. O Garcia Rezende veio nesse mundo de 1482 a 1536. Os principais temas presentes nesse tipo de produção eram os costumes da corte, né? Temas religiosos, satíricos, líricos e heróicos. Tudo aqui, beleza? Então, vamos lá. Aí tem aqui um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho aqui, ó. O Cancioneiro Geral é uma coletânea de poesia que já foi dita, né? Desse período organizado pelo Garcia Rezende. Beleza. Ela foi publicada em 1516. Ok, já foi falado também. A ideia dessa antologia faziam parte, além do próprio Garcia, como Bernardino Ribeiro e João Ruiz de Castelo Branco. Certinho? Só uma curiosidade para vocês. Aqui um exemplo, né, de poesia palaciana, né, como falava lá, os costumes da corte, os temas religiosos, né, tanto do modo satírico como lírico, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Meu amor, tanto vos quero que deseja o coração, mil coisas contra a razão, porque se vos não quisesse, como poderia ter desejo que me viesse do que nunca pode ser? Mas com quanto desespero em mim, tanta afeição que deseja o coração. Então, é claro que essa questão aqui, ele ia ler assim, declamando mais, né, lá para a turma lá da corte. Agora, prosa. A prosa humanista era dividida entre as crônicas historiográficas e as crônicas ficcionais, né, que são da novela de cavalaria. Nós temos aqui Fernão Lopes, né, que foi considerado o pai da historiografia portuguesa, por meio de seus estudos e pesquisas, né, historiográficas, relatou a vida dos principais reis de Portugal. Então, este aqui, Fernão Lopes, que foi o responsável. E quais foram as suas crônicas, né, as suas obras? Nós temos a crônica de El Rei Dom Pedro, de 1434, é o rei Dom Fernando, de 1436, e é o rei Dom João, de 1443. Agora, crônica ficcional. Foi uma adaptação das novelas de cavalaria, do trovadorismo. Quando traduzida, elas sofreram o quê? Modificações para adequar-se ao pensamento e à realidade social de cada época. No período humanista, foi produzida, por exemplo, uma novela de cavalaria chamada de Amadis de Gaula. Então, aqui, essa Amadis de Gaula, eu vou ler aqui um trechinho para vocês sobre um herói conflituoso da novela de cavalaria. As novelas de cavalaria são histórias ficcionais de aventura que as personagens masculinas demonstram heroísmo na busca de símbolos cristãos e na defesa de valores ideais do cristianismo. Elas foram escritas na Idade Média, na França,
na Inglaterra, sendo que algumas foram traduzidas para o português. Na tradução, elas sofreram modificações para se adaptar ao gosto e à realidade histórico-cultural portuguesa. Foi somente no período humanista que se produziu na Península Ibérica, Portugal e Espanha, a novela de cavalaria, denominada Amadis de Gaula, nome de um herói cavaleiro e cavalheiresco, ou seja, um gentil homem, personagem cortês ou frequentador da corte dos salões da nobreza. Amadis é um cavaleiro medieval, por sua atitude servil dedicada à sua dama. É também um cavaleiro humanizado, pelo seu arrobo, sensualista, erotizante, indiferente às convenções paramorais e sociais. Dessa forma, Amadis simboliza uma passagem entre a Idade Média, que agoniza o nascimento de uma nova mentalidade, a Renascença. Aí não se sabe ao certo quem escreveu essa novela, e se ela foi escrita em espanhol ou em português. Esse gênero faz sucesso até nos nossos dias, com uma variedade de filmes sobre o tema. Agora, os autos. Era uma encenação que abordava principalmente a temática o quê? Religiosa. Aí os autos. Nós tivemos aqui, na unidade 1, o auto, que foi o que você fez, que é aquela peça que é para ser encenada. Então, que é o Alto da Barca do Inferno, de João Vicente. Tem o Alto da Lusitânia, Alto da Visitação. Já as faces eram encenações curtas, populares, baseadas no cotidiano e tinham um caráter cômico, tá certo? Já os autos era a questão da moralidade. Agora o teatro. Diferente da poesia e da prosa, o teatro humanista português era um teatro popular e tinha como objetivo moralizar e criticar a sociedade. Ele era dividido entre os autos e a farsa, como você percebe, Então, a farsa, pequena peça de caráter cômico, engraçada, de humor mesmo. Já a questão do auto falava da questão, para mostrar a questão moral. Você, como você viu lá na Barca do Inferno, você tem lá, é um magistrado, é um comerciante, então quais são as atitudes que ele tem num período, que ele viveu? Aí quando ele parte para o outro plano, aí o que vai acontecer? O pecado ia junto, tá certo? Aí, você fala que fez isso, mas olha só isso daqui, tá certo? Aí ia junto. E fazia o juízo lá final, que vocês tinham lá 2 barcas, do inferno e a da glória. Aí vem, você sabia, presta atenção, que foi Gil Vicente, olha só, Gil Vicente é o principal autor do teatro, português. Por causa de sua influência, inclusive esse tipo de produção literária ficou conhecido como teatro vicentino? Amadinho. Então, o Gil Vicente é o dramaturgo português. Quais são as principais características, Retrato dos costumes e tipo da sociedade portuguesa, crítica social, caráter universal, antropocentrismo, retrato de personagens caricaturadas, alegóricas, retrato psicológico das personagens, presença de humor e comicidade, presença de alegoria e misticismo, caráter moralizante e satírico, temas pastoris, cotidianos e profanos e religiosos. Então, aqui mais um exemplo aqui da questão, do teatro vicentino. Todo mundo e ninguém. Gil Vicente, teatro vicentino aqui, Gil Vicente. Aí nós temos aqui 2 personagens. Ninguém. Quem andas tu aí buscando? Todo mundo. 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando. Por quão bom é porfiar? Ninguém. Como és nomes, cavaleiro? Todo mundo. Eu hei nome em todo mundo, e meu tempo todo inteiro
sempre a buscar dinheiro e sempre nisto me fundo. Ninguém. Aí ele tem aqui o seguinte: em nome ninguém busca a consciência. Beelzebub. Esta é boa experiência. De nato escreve isto bem. De nato. Que escreverei, companheiro? Beelzebub, que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. E você percebe aqui na fala, né, dos personagens, sempre essa questão da musicalidade, procurando o quê? Palavras que rimam e vai fazendo as combinações que, se você for analisar, né, fica cômico, tá certo? Muito cômico. Aqui você pode pegar esse trechinho, né, de ninguém, todo mundo, e dramatizar, né? Fazer aquela leitura dramatizada que vai ficar supimpa. Olha só eu usando aqui supimpa para você, né? Uma gíria muito antiga. Então vamos lá, dando sequência aqui, ó. Perceba a intenção moralizante que esse texto trazia com a utilização de personagens míticas, levando ao leitor, espectador, a uma reflexão sobre suas atitudes. Há também o uso de personagem alegórico para representar todo mundo e ninguém, tá certo? Ó, todo mundo e ninguém, ó. Só para você perceber o início, né, dessa leitura desse texto teatral. Mil coisas, ninguém. Que andas tu aí buscando? Aí todo mundo. Mil coisas anda a buscar. Delas não posso achar, porém ando porfiando. Por quão é bom porfiar? Aí ninguém. Como has nome, cavaleiro? Como é seu nome, né? Todo mundo. Eu em nome todo mundo. E o meu tempo todo inteiro sempre a buscar dinheiro e sempre nisto me fundo. Olha só, Madiane, que lá do século XIV, né? Olha só, sempre em busca, né? A sociedade em busca de dinheiro, né? Aí quando ele fala bem assim, que ninguém busca consciência, ó, lá, da onde? Lá, nesse período lá do século XIV, ninguém busca dinheiro, ó, ninguém busca consciência, mas sim dinheiro. Todo mundo busca dinheiro. Então, querendo ou não, você, leitor, vai fazer aquela reflexão. Você fica pensando, realmente, né? Aí nós temos aqui, amado, os principais autores, né? Nós temos aqui os principais autores do humanismo. Nós temos o Fernão Lopes, né? Garcia de Rezende. Temos também Gil Vicente, né? Aqui, falando da questão do Gil Vicente, nós vamos falar lá o Fernão Lopes da questão da crônica, do texto em prosa. Já o Gil Vicente vai falar do teatro humanista português, a arte dramática para o povo. Aí você tem, nesse período, tanto a prosa quanto a poesia eram feitas por nobres, né? E para os nobres, já o teatro era popular, com peças chamadas autos. Os autos eram influenciados pelo teatro de origem francesa, do século XII. Olha só, eles tiveram a influência do século XII. Eram peças curtas, conhecidas de mistérios e milagres, que representavam cenas bíblicas, sobretudo no Natal e na Páscoa. Tais peças, né? Tais peças foram inicialmente encenadas dentro da igreja e, aos poucos, elas foram saindo para o pátio, em frente às igrejas, e perderam seu caráter religioso, tornando-se profano, do latim que significa pro, que é fora, fano, do tempo. Então, fora do tempo. Gil Vicente é considerado o principal autor desse gênero literário. Beleza? Aí nós temos também Miguel de Cervantes, William Shakespeare, François Rabelais, Luís de Camões, Erasmo de Roterdã, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio. Tá certo? Isso daí são algumas. Aí temos também da questão
das características, né, da poesia humanista portuguesa. O que nós temos aqui, ó, né? Aí a poesia também trata do amor-sofrimento, como o trovadorismo, mas tem características formais temáticas diferentes. Quais são? Porque lá no trovadorismo, né, as cantigas, né, que nós tínhamos dois sofrimentos, da pessoa que foi participar das grandes navegações, de algumas batalhas, e a pessoa ficava sofrendo. Será que vai voltar? Será que não vai voltar? Não é isso? Aí quais são as diferenças, né? Aí nós temos aqui a separação entre a música e a poesia. A poesia passa a ser feita para ser declamada nos salões palacianos ou para leitura individual em silêncio. Isso fez que os poetas passassem a buscar ritmo no jogo de palavras sem depender da música. A criação de formas poéticas modernas, como o emprego de versos renodilhos, que já foi dito, né? O menor, com 5 sílabas poéticas, ou com o maior, com 7 sílabas poéticas. Lembrando que sílaba poética é diferente da sílaba gramatical. Aí, novidade temática, né? Agora, por influência de alguns clássicos, nós temos Ovídio, os poetas italianos, e Dante Petrarca, que já foi falado. A descrição das graças físicas da mulher, que deixa de ser contemplada como ser idealizada e passa a ser referida a uma humanidade carnal, pelo desejo. A descoberta da natureza dos campos, das florestas, das montanhas, por influência de Petrarca, que se tornam lugares de refúgio para as mágoas de amor. Certinho? Beleza? Então, vamos lá para o nosso momento, hora de produzir. O que você vai produzir aqui no Trabalhando o Gênero, né? Você, amadinho, ó, biografia de um autor ou de uma autora. Você faça uma pesquisa aprofundada sobre a vida do autor escolhido, você que vai escolher. A coleta de materiais, informações e dados pontuais serão fundamentais para falar sobre o autor, produzindo um texto biográfico. O texto biográfico, a narração da história referente à vida de alguém, este alguém podendo ser real ou fictício, né? Ou não. A palavra biografia é composta por 2 termos, de origem grega, onde bio é a vida, grafia escrita, sendo escrita da vida. Texto narrado em terceira pessoa, ter ordem cronológica dos fatos relatados e relatar os fatos marcantes, inéditos e curiosos. Seria interessante você pesquisar sobre um desses daqui, que ficou aqui, ó. Aqui, um desses daqui, fazer a biografia, tá certo? Aqui já tem os nomes. Não sabe quem é Dante Alighieri? Então, vamos lá pesquisar a biografia dele, tá bom? De Francesco, né? Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio. Quase que não sai, amadinho. Tá certo, amado? É isso aí. Então, eu fico aguardando aqui a produção de vocês, da biografia. Faça bem caprichadinha, tá bom? Professora, eu não quero pesquisar autores do humanismo. Amado. Então, veja aí qual que você se identifica. Do humanismo, pode ser do lado do trovadorismo, tá bom? Eu quero a biografia. Tá bom? Aquele que você tiver com mais facilidade, aquele que você coletou mais dados, melhor ainda, certinho? E aqui, terminando a nossa primeira parte, daqui a pouquinho, não é para sair daí não, tá, Madinho? A gente retorna com a nossa revisão sobre esse período de transição que é o humanismo, tá certo? Até lá!